Olá, meu nome é Lorena e irei responder com vocês mais uma questão da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas do ano de 2021. Essa questão é com relação à segunda fase do nível A dos alunos do 9º ano do ensino fundamental. Ela fala: João fez uma viagem percorrendo 240 km em 3 horas, enquanto seu amigo Mário percorreu a mesma distância em 4 horas. Diante dessa afirmação, é feita 3 indagações que serão respondidas mais adiante. Na letra A diz: considerando que saiam do mesmo ponto e no mesmo instante em trajetórias perpendiculares, após 1 hora de movimento, qual é a distância entre eles? De início, nós temos que ver qual é a velocidade média que eles estão percorrendo. Para calcular a velocidade média, a gente tem que a velocidade média é ΔS sobre ΔT. No caso, foi 240 km para os dois, só que o tempo de João foi menor do que o tempo de Mário, obtendo assim a velocidade de 80 km por hora para João e 60 km por hora para Mário. Para calcular a distância, a gente vai utilizar essa mesma fórmula e agora calcular quanto de tempo que ele deu, que nesse caso foi 1 hora. Então, após 1 hora, o ΔS de João é de 80 km e o ΔS de Mário é 60 km. Só que ele fala qual é a distância entre eles, entre os dois, e diz que a trajetória é perpendicular. Então, o que foi que aconteceu? A gente tem que Mário veio para cá e que João veio para cá, formando um ângulo de 90 graus e um triângulo retângulo. Para a gente calcular essa distância, que é a hipotenusa entre eles, a gente utiliza o teorema de Pitágoras, onde diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, ou seja, d ao quadrado é igual a 80 ao quadrado mais 60 ao quadrado. A forma contrária da exponenciação é a raiz. Então, tirou o expoente 2 do d e colocou na forma de raiz para o outro lado. E calculou-se o valor de 80 ao quadrado e 60 ao quadrado, que são 6.400 e 3.600. Ao somar isso, percebeu que a distância foi de 10.000 e, ao calcular a raiz, a distância entre eles foi de 100 km. Na letra B diz: partindo da mesma posição, no mesmo instante e no mesmo sentido, quando é que a distância entre eles será de 50 km. Como é que a gente faz isso? De início, a gente tem que a distância de 50 km, mas que a gente tem que calcular a função horária da distância em função do tempo, porque ele pergunta quando é que será 50 km por hora. Calculando a função ΔS é igual a V vezes T, tanto para João quanto para Mário, a gente vê que João é 80T e Mário é 60T. Dessa forma, a gente tem que a distância entre os dois, como eles estão no mesmo sentido, nós subtraímos uma distância pela outra. A distância entre eles será o ΔS de João menos o ΔS de Mário. Substituindo os valores, a gente tem que o ΔS de João é 80 e o ΔS de Mário é 60T. Só que ele falou numa distância de 50 km, então esse D aqui será 50. 50 é igual a 80T menos 60T. Fazendo essa subtração, a gente vai ter 20T, 50 vai ser igual a 20T, e ao isolar T, o 20 ele está multiplicando o T, então ele passa para o outro lado na sua forma contrária, sua forma de divisão. Então a gente tem que, o tempo vai ser de 2,5 horas. Já na letra C, ele diz, partindo da mesma posição, no mesmo instante, agora em sentidos contrários, quando a distância deles será de 140 km. Como está em sentido contrário, nós vamos somar a distância. Essa distância será igual à função da variação da distância de João mais a função da variação da distância de Mário. Sendo assim, D vai ser igual a 80T mais 60T. Só que a distância que ele falou é de 140, então 140 é igual a 80T mais 60T. 140 vai ser igual a 140. Para isolar T, o número que está multiplicando T passa para o outro lado dividindo, que apareceu aqui. Então, o tempo para essa distância de 140 será de 1 hora. Por fim, nós encerramos essa questão e espero que tenha sido compreendida por vocês.